pai. Você assinou tudo. Agora o problema é seu. Essas foram as palavras que meu próprio filho me disse, olhando nos meus olhos, frio como gelo, quando descobri a verdade sobre o que ele fez comigo. Meu nome é Antônio Ribeiro. Tenho 68 anos. E durante 35 anos trabalhei na Receita Federal aqui em Campinas. Sou aposentado há 8 anos, viúvo há 3, e sempre me orgulhei de ter uma vida limpa, sem uma conta em atraso, sem um problema com a justiça. Conhecia a lei, conhecia procedimento, sabia como funcionavam os esquemas que os espertalhões tentavam aplicar no governo. Antes de continuar essa história, quero agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de contar o que aconteceu comigo. E peço para você que está ouvindo, se inscreva no canal e comenta aí de que cidade está assistindo. Todos os dias tem uma história nova aqui, e talvez a minha sirva de alerta para outros pais que acreditam cegamente nos filhos, como eu acreditei no meu. Foi numa terça-feira de manhã que minha vida começou a desmoronar. Rodrigo, meu filho de 44 anos, tinha dormido aqui em casa no final de semana porque disse que estava com problemas no apartamento dele. Desde que a mãe dele morreu 3 anos atrás, ele aparecia mais por aqui, dizia que queria cuidar de mim, que eu não podia ficar sozinho. Eu ficava até emocionado, pensando que a perda da Helena tinha aproximado a gente. Naquela manhã, depois que ele saiu para trabalhar, resolvi arrumar o quarto de hóspedes onde ele tinha ficado. Sempre fui meticuloso, organizado, herança dos anos na Receita Federal. Estava trocando a roupa de cama quando notei que o guarda-roupa estava um pouco afastado da parede. Fui empurrar o móvel de volta no lugar e foi aí que vi algo que não devia estar ali. Um envelope Kraft, meio amassado, que tinha caído atrás do guarda-roupa. Peguei o envelope e senti que tinha peso. Não estava lacrado. A aba estava apenas dobrada. Por um momento hesitei. Não era da minha natureza vasculhar as coisas dos outros, nem mesmo do meu filho. Mas alguma coisa dentro de mim, talvez a intuição de quem trabalhou anos investigando irregularidades, me disse para abrir. E quando abri, minha mão começou a tremer. Dentro tinha um maço de papéis. Em cima de tudo, uma folha com uma lista digitada. No topo estava escrito algo que me gelou o sangue. Operação Fachada, fase 3. Logo abaixo, uma lista de nomes, e o primeiro nome da lista era o meu. Antônio Ribeiro, Laranja Principal. Meu coração disparou. Laranja Principal? Que diabos significava isso? Continuei folheando os papéis, tentando entender. Tinha cópias dos meus documentos pessoais. RG, CPF, comprovante de residência. Tinha até uma cópia da minha certidão de nascimento. Como meu filho tinha conseguido tudo isso? E mais importante, para que ele precisava dos meus documentos? Comecei a sentir um aperto no peito, uma sensação ruim que eu não conseguia explicar. No meio dos papéis, encontrei alguns contratos com minha assinatura. Reconheci minha letra, era minha assinatura mesmo, mas havia algo estranho. Eram documentos que eu não me lembrava de ter assinado, pelo menos não com clareza. Procurações, contratos de abertura de empresa, autorizações bancárias. Documentos sérios, importantes, que uma pessoa deveria assinar prestando atenção. Mas eu não me lembrava dos detalhes. Sentei na beirada da cama com os papéis nas mãos, tentando organizar os pensamentos. Durante os últimos anos, principalmente depois que Helena morreu, Rodrigo tinha começado a vir aqui mais vezes. Sempre carinhoso, sempre preocupado comigo. E junto com essa preocupação, vinham alguns papéis para eu assinar. É só uma formalidade, pai, ele sempre dizia. Questões da empresa. Eu assinava sem questionar muito porque confiava nele. Mas agora, vendo aqueles documentos todos juntos, com aquela lista estranha com meu nome, comecei a perceber que talvez eu tivesse sido ingênuo demais. Talvez meu filho não fosse o homem que eu pensava que ele era. Guardei tudo de volta no envelope, mas não coloquei de volta atrás do guarda-roupa. Levei para o meu quarto e escondi na gaveta da cômoda. Precisava pensar melhor sobre aquilo. Naquela noite, quando Rodrigo ligou perguntando como eu estava, fingi que estava tudo normal. Tudo bem, filho. Quando você vem me visitar de novo? Ele disse que passaria no final de semana. Eu disse que estava com saudade e que ficaria esperando. Mas pela primeira vez na vida menti para meu filho.
porque agora eu precisava descobrir o que significava aquela lista, o que ele estava fazendo com meus documentos e, principalmente, o que significava eu ser o laranja principal de uma operação que tinha o nome de fachada. Passei a noite toda em claro, dando voltas na cama, tentando me lembrar de quando tinha assinado aqueles papéis. A cada hora que passava, mais memórias começavam a voltar, como peças de um quebra-cabeça que eu nunca tinha prestado atenção para montar. Levantei cedo, fiz meu café e sentei na mesa da cozinha com o envelope na minha frente. Dessa vez, olhei cada documento com mais calma, tentando entender o que tinha acontecido comigo. E foi aí que as lembranças começaram a fazer sentido, uma por uma, todas dolorosas. Me lembrei de uma tarde de domingo, há uns 2 anos. Rodrigo chegou aqui em casa mais cedo que o normal, meio agitado, nervoso. Disse que tinha uma oportunidade de negócio urgente, que precisava da minha ajuda. Pai, o senhor confia em mim, né? Ele perguntou, me olhando com aqueles olhos que eu conhecia desde criança. Claro que eu confiava. Era meu filho único, meu sangue, fruto do meu casamento com a Helena. Ele tirou uns papéis da pasta e colocou na mesa. Preciso abrir uma conta bancária para a empresa, mas por questões fiscais é melhor estar no nome do senhor. É só assinar aqui, ele disse, apontando para uma linha no final do documento. Eu nem li direito. Assinei confiando na palavra dele. Agora, olhando o contrato novamente, vi que não era só uma conta bancária. Era uma conta empresarial para uma empresa da qual eu era sócio majoritário, sem nem saber. Outra memória veio à tona. Alguns meses depois, numa quinta-feira à tarde, ele apareceu aqui com mais papéis. Dessa vez, disse que era uma procuração. É para o senhor poder me representar nas reuniões que eu não conseguir ir, pai. O senhor sabe como são essas burocracias de empresa. Eu assinei de novo, sem ler, sem questionar. Confiança cega de pai. Só que agora, relendo o documento, percebi que não era para eu representar ele. Era o contrário. Era para ele poder assinar meu nome, tomar decisões por mim, movimentar contas em meu nome. Cada lembrança doía mais que a anterior. Durante quase 3 anos, desde que a Helena morreu, meu filho tinha vindo aqui regularmente com papéis para eu assinar. E eu, na minha solidão, na minha gratidão por ele estar cuidando de mim, assinava tudo sem suspeitar de nada. Que pai desconfia do próprio filho? Que pai imagina que está sendo usado pelo sangue do seu sangue? Me lembrei também dos presentes caros que ele começou a me dar. Um celular novo, uma televisão grande, roupas de marca. O senhor merece o melhor, pai, ele dizia. Agora que estou ganhando bem, posso cuidar melhor do senhor. Eu ficava orgulhoso pensando que tinha criado um filho bem-sucedido, um filho que honrava a família. Mas agora me perguntava, será que aqueles presentes tinham sido comprados com dinheiro sujo? Dinheiro que passou por contas que estavam em meu nome? Durante o dia, tentei lembrar de mais detalhes, mais situações. E foi aí que me veio uma memória que me deixou com mais raiva ainda. Uma vez, conversando com o seu Mário, meu vizinho, ele comentou que tinha visto movimento estranho na minha casa durante o dia, quando eu não estava. Antônio, vi um carro diferente na sua garagem ontem. Não era o do Rodrigo. Eu disse que devia ser engano, que não tinha autorizado ninguém a usar minha casa. Mas agora me perguntava, será que Rodrigo estava usando minha casa para reuniões de negócios? Reuniões que eu não podia saber? No final da tarde, resolvi fazer uma coisa que não fazia há anos. Liguei para o meu antigo colega da Receita Federal, o Dr. Marcelo. Ele tinha se aposentado na mesma época que eu, mas ainda entendia de leis, ainda sabia como funcionavam os esquemas de sonegação e lavagem de dinheiro. Marquei de encontrar com ele no dia seguinte. Não podia mais carregar aquilo sozinho. Quando anoiteceu, olhei pela janela e vi o carro do Rodrigo chegando. Meu coração acelerou. Ele tinha dito que só viria no final de semana, mas ali estava ele, na minha porta. Será que tinha percebido que eu encontrei os papéis? Será que tinha vindo verificar se o envelope ainda estava no lugar? Ou pior, será que tinha vindo me trazer mais papéis para assinar? Guardei rapidamente o envelope na gaveta e fui abrir a porta. Oi, pai, vim te fazer uma surpresa, ele disse me abraçando como sempre fazia. Mas dessa vez, o abraço do meu filho me causou arrepios. Como uma pessoa pode abraçar alguém com tanto carinho e ao mesmo tempo estar usando essa pessoa para cometer crimes? Que bom que você veio, filho, respondi, tentando parecer normal.
Estava com saudade, mas pela primeira vez na minha vida, as palavras saíram forçadas. Porque agora eu sabia que tinha mais coisa por trás daquela visita. E se dependesse de mim, ia descobrir até onde ia a traição do meu próprio filho. Que bom que você veio, filho, respondi, tentando parecer normal. Estava com saudade, mas pela primeira vez na minha vida, as palavras saíram forçadas. Rodrigo entrou em casa como sempre fazia, com aquele jeito desenvolto, seguro de si, como se fosse o dono do mundo. Só que agora, eu via tudo com outros olhos. Ele foi direto para a cozinha, abriu a geladeira e pegou uma cerveja. Pai, preciso conversar com o senhor sobre umas coisas. Meu sangue gelou. Será que ele sabia que eu tinha encontrado os papéis? Que tipo de coisas, filho? Perguntei, tentando manter a voz firme. Rodrigo se encostou no balcão da cozinha e me olhou sério. É sobre os negócios, pai. As coisas estão mudando. E talvez o senhor precise assinar mais alguns documentos nos próximos dias. Mais documentos. Mais papéis para eu assinar sem saber o que estava assinando. A raiva começou a subir dentro de mim, mas me controlei. Não podia demonstrar que sabia de alguma coisa. Não ainda. Que tipo de documentos? Perguntei, sentando na cadeira da mesa, tentando parecer o pai ingênuo de sempre. Rodrigo sorriu. Aquele sorriso que eu sempre achei bonito, mas que agora me pareceu falso, calculista. São questões de expansão da empresa, pai. Novas oportunidades de investimento. O senhor sabe que sempre conto com sua confiança para essas coisas. Confiança. Essa palavra doeu no meu peito. Durante 3 anos, ele usou minha confiança para me transformar em algo que eu nem sabia o que era. Um laranja. Um criminoso sem saber que era criminoso. Fingindo interesse, perguntei: e como andam os negócios, Rodrigo? Você nunca me conta detalhes sobre o que a empresa faz exatamente. Ele hesitou por um segundo. Apenas um segundo. Mas eu percebi. Quando você trabalha 35 anos investigando mentirosos, aprende a reconhecer quando alguém está improvisando uma resposta. A empresa trabalha com consultoria financeira, pai. Ajudamos outros empresários a investir o dinheiro deles da melhor forma possível. É um mercado muito técnico. O senhor não entenderia os detalhes. Não entenderia os detalhes. Como se eu fosse um velho gagá, incapaz de compreender o que meu próprio filho fazia da vida. Mas eu sabia que ele estava mentindo. Consultoria financeira não precisava de operações com nome de fachada e listas de laranjas principais. Resolvi testar mais um pouco. Deve dar bastante dinheiro, né, filho? Você sempre anda bem vestido, com carro novo. Rodrigo riu, daquele jeito descontraído que sempre teve. Dá sim, pai. Por isso posso cuidar bem do senhor, comprar as coisas que o senhor merece. E voltou a falar sobre merecer coisas boas, sobre ele cuidar de mim. Cada palavra era como uma facada. Foi nesse momento que ele disse algo que me fez entender a dimensão do que estava acontecendo. Aliás, pai, semana que vem vou ter que viajar para o exterior a negócios. Talvez fique uns 15 dias fora. Posso deixar algumas coisas aqui em casa? Viagem para o exterior. Eu me lembrei das anotações que tinha visto nos papéis. Alguma coisa sobre transferências internacionais. Será que ele estava indo buscar dinheiro lá fora? Ou levar dinheiro daqui do Brasil? Claro, filho. Essa sempre foi sua casa, respondi. Mas por dentro, estava fervendo. Ele não só estava usando meu nome para crimes, como ainda queria usar minha casa como depósito das coisas dele. Como eu tinha sido tão cego? Como não percebi que meu próprio filho estava me usando assim? Rodrigo ficou até mais tarde, assistindo televisão, conversando sobre amenidades, se comportando como o filho carinhoso de sempre. Mas agora eu prestava atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como ele olhava o celular constantemente, como se estivesse esperando mensagens importantes. A maneira como ele falava ao telefone quando achava que eu não estava prestando atenção, usando palavras como transferência, conta externa, liquidação. Em determinado momento, quando ele foi ao banheiro, ouvi uma conversa telefônica que me gelou o sangue. Não se preocupa. O velho não desconfia de nada. Amanhã eu consigo mais assinaturas. O velho. Ele estava falando de mim como o velho, como um objeto, uma ferramenta útil para os esquemas sujos dele. Fingi que não escutei nada quando ele voltou para a sala. Por volta das 10 da noite, ele disse que ia embora. Pai, amanhã cedo passo aqui de novo. Tenho aqueles papéis que falei para o senhor assinar. Meu coração disparou. Mais papéis.
Mais crimes que ele ia me fazer cometer sem eu saber. Tudo bem, filho, estarei aqui, respondi. Mas já sabia que quando ele chegasse no dia seguinte, as coisas seriam diferentes. Depois que ele saiu, fiquei sentado na poltrona da sala, olhando para a porta por onde meu filho tinha acabado de sair. Era a mesma porta por onde ele tinha entrado milhares de vezes durante 44 anos. A mesma porta por onde ele corria quando era criança, gritando, "Pai, pai", quando chegava da escola. A mesma porta por onde ele passou no dia da formatura, orgulhoso, me abraçando e dizendo que ia fazer a família ter orgulho dele. E agora era a mesma porta por onde saía um criminoso que estava usando o pai como fachada para lavar dinheiro. Como uma pessoa muda tanto? Como um filho que você criou com amor, que você ensinou valores, que você trabalhou duro para dar educação, vira uma pessoa capaz de destruir a própria família? Peguei o envelope novamente e olhei aqueles papéis com mais atenção. Agora que tinha conversado com Rodrigo, algumas coisas faziam mais sentido. As viagens constantes que ele fazia, sempre a negócios. Os carros novos que aparecia dirigindo. O apartamento caro que tinha comprado no ano passado. As roupas de marca, os relógios caros. Tudo isso era resultado do dinheiro que passava por contas que estavam em meu nome. Mas o que mais me doía era pensar na Helena, minha esposa, que morreu achando que tinha criado um filho maravilhoso. Ela ficaria devastada se soubesse que Rodrigo estava usando a morte dela, usando minha solidão, para me transformar em criminoso. Porque foi depois que ela morreu que os papéis começaram a aparecer com mais frequência. Ele aproveitou meu luto, minha vulnerabilidade, para me enganar. Naquela noite, tomei uma decisão. No dia seguinte, antes de Rodrigo chegar com os papéis novos, eu ia procurar o Dr. Marcelo. Ia mostrar tudo para ele. Ia entender exatamente em que tipo de crime meu filho tinha me envolvido. E, principalmente, ia descobrir como sair dessa situação sem destruir minha vida inteira. Porque uma coisa eu sabia. Não ia assinar mais nenhum papel. Não ia ser mais o laranja principal de ninguém, nem mesmo do meu próprio filho. E se ele achava que podia continuar me usando, ia descobrir que estava muito enganado. Pode até ter me feito de bobo durante 3 anos, mas agora que eu sabia a verdade, as coisas iam ser diferentes, muito diferentes. Na manhã seguinte, acordei às 5 da manhã com uma sensação horrível no estômago. Sabia que em algumas horas Rodrigo estaria aqui com mais papéis para eu assinar, e pela primeira vez na vida, ia ter que negar alguma coisa ao meu filho. Mas antes disso, precisava entender exatamente em que encrenca ele tinha me metido. Às 8 em ponto, liguei para o Dr. Marcelo. Marcelo, preciso conversar com você urgentemente. É sobre um caso de possível irregularidade fiscal. Usei as palavras técnicas de propósito. Ele entendeu imediatamente que era coisa séria. Antônio, pode vir aqui em casa agora. Estou livre até o meio-dia. Peguei o envelope com todos os documentos e fui para a casa do Marcelo. Ele morava num apartamento simples no centro da cidade, cheio de livros de direito e códigos fiscais. Quando me viu com aquela cara de preocupação, logo serviu um café forte e disse: "Conta tudo, Antônio. O que está acontecendo?" Mostrei todos os papéis, um por um. Expliquei como tinha encontrado o envelope, como Rodrigo tinha me feito assinar documentos durante anos, como eu descobri que era considerado laranja principal numa operação fachada. Marcelo foi ficando cada vez mais sério conforme analisava os documentos. A expressão dele mudou completamente quando viu a lista de empresas e os valores envolvidos. "Antônio, isso aqui é muito grave", ele disse, tirando os óculos e me olhando com uma cara que eu nunca tinha visto. "Seu filho não está apenas cometendo sonegação ou fraude fiscal simples. Isso aqui é um esquema de lavagem de dinheiro em grande escala. Olha só esses valores. R$1.200.000 por mês passando por contas em seu nome. E essas empresas todas são empresas fantasmas, criadas apenas para movimentar dinheiro sujo. Lavagem de dinheiro." As palavras ecoaram na minha cabeça como um trovão. Durante 35 anos na Receita Federal, eu tinha investigado dezenas de casos assim. Sabia exatamente o que significava e sabia as consequências. "Marcelo, qual é a pena para esse tipo de crime?" perguntei, embora já soubesse a resposta. "Lavagem de dinheiro pode dar de 3 a 10 anos de prisão. E se comprovarem que você sabia do esquema, pode ser considerado formação de quadrilha, que aumenta a pena. Antônio,
Você está numa situação muito delicada. Ele pegou uma das procurações e apontou para minha assinatura. Com esses documentos, seu filho pode movimentar milhões em seu nome. Pode abrir contas, fazer transferências internacionais, criar empresas. Você deu a ele o poder total sobre seu CPF. Senti o mundo desabar. 10 anos de prisão. Na minha idade, era uma sentença de morte. Mas eu não sabia de nada, Marcelo. Ele me enganou. Eu assinei confiando nele. Marcelo balançou a cabeça. Eu acredito em você, Antônio. Conheço seu caráter há 20 anos. Mas perante a lei, ignorância não é defesa válida. Se seu nome está nesses documentos, se suas assinaturas estão autorizando essas movimentações, você é legalmente responsável. Ele continuou analisando os papéis e descobriu algo ainda pior. Olha isso aqui, Antônio. Essa anotação sobre conta offshore e transferência internacional. Seu filho não está só lavando dinheiro no Brasil. Ele está mandando dinheiro para o exterior através de contas que estão em seu nome. Isso é evasão de divisas, um crime federal ainda mais grave. Evasão de divisas. Crime federal. As palavras martelavam na minha cabeça. O que eu faço, Marcelo? Como eu saio dessa situação? Ele ficou pensativo por alguns minutos, analisando todos os documentos novamente. Antônio, você tem 2 opções. A primeira é ir na Polícia Federal e denunciar tudo, alegando que foi vítima de um golpe do próprio filho. A segunda é tentar resolver isso em família, convencer seu filho a encerrar o esquema e torcer para que nada seja descoberto. E qual você acha que é a melhor opção? Perguntei, embora meu coração já soubesse a resposta. Marcelo me olhou sério. Como seu amigo, eu diria para tentar resolver em família. Como ex-auditor fiscal federal, eu te digo, procure a Polícia Federal hoje mesmo. Esquemas dessa magnitude não passam despercebidos para sempre. É questão de tempo até alguém descobrir. E quando descobrirem, é melhor você estar do lado certo da história. Foi nesse momento que ele me mostrou algo que me deixou ainda mais desesperado. Antônio, vê essa data aqui no último contrato? Foi assinado há apenas 2 meses. E olha o valor, 5 milhões de reais. Seu filho não está diminuindo as atividades. Ele está aumentando. Cada vez mais dinheiro está passando por seu nome. 5 milhões de reais. Em 2 meses. E eu nem sabia que isso estava acontecendo. Marcelo, tem alguma forma de rastrear quanto dinheiro já passou por essas contas? Preciso saber a dimensão real do problema. Ele pegou uma calculadora e começou a somar os valores que apareciam nos documentos. Quando terminou, o resultado me deixou sem ar. Antônio, baseado apenas no que está aqui nesses papéis, nos últimos 2 anos passaram pelo menos 15 milhões de reais por contas que estão em seu nome. 15 milhões. E isso é só o que está documentado aqui. Provavelmente há muito mais movimentação que não aparece nesses papéis. 15 milhões de reais. Eu, que sempre vivi com meu salário de funcionário público, que comprei minha casa em 20 anos de financiamento, estava envolvido numa operação de 15 milhões. Como eu ia explicar isso para um juiz? Como ia provar que não sabia de nada? Marcelo, você acha que já estou sendo investigado? Perguntei com medo da resposta. Ele ficou em silêncio por um momento. Antônio, operações dessa magnitude sempre despertam a atenção dos órgãos de controle. Receita Federal, Banco Central, COAF, todos esses órgãos monitoram movimentações suspeitas. Se ainda não estão investigando, logo vão estar. Foi aí que entendi a urgência da situação. Não era apenas uma questão de confiança quebrada entre pai e filho. Era uma questão de liberdade. Minha liberdade. O que eu faço quando Rodrigo chegar hoje com mais papéis para assinar? Perguntei. Marcelo foi categórico. Não assine nada. Nem que ele implore, nem que ele chore, nem que ele ameace. Não assine mais nada. E confronte ele com esses documentos. Veja a reação dele. Isso vai te dar certeza se ele realmente sabia o que estava fazendo ou se também estava sendo enganado por alguém. Embora no fundo do meu coração eu já soubesse que Rodrigo sabia exatamente o que estava fazendo. A lista com meu nome como laranja principal não deixava dúvidas. Ele não estava sendo enganado. Ele era o enganador, e eu era a vítima. Saí da casa do Marcelo com o coração pesado e uma certeza. Minha vida nunca mais seria a mesma. Em algumas horas, ia ter que olhar nos olhos do meu filho e acusá-lo de me transformar em criminoso.
Ia ter que destruir a última coisa que me restava na vida, a ilusão de que tinha criado um filho honesto. Mas não tinha escolha. Era minha liberdade contra a dele. E pela primeira vez na vida, não ia escolher meu filho. Cheguei em casa às 11h30 da manhã e fiquei esperando. Sabia que Rodrigo chegaria a qualquer momento com mais papéis para eu assinar, mais crimes para me envolver sem eu saber. Mas dessa vez seria diferente. Dessa vez eu estava preparado. Coloquei o envelope com todos os documentos em cima da mesa da sala, bem visível. Queria que ele visse logo que entrasse que eu sabia de tudo. 12h em ponto, ouvi o barulho do carro dele na garagem. Meu coração disparou, mas mantive a calma. 35 anos na Receita Federal me ensinaram a controlar as emoções na hora de confrontar criminosos. Só que dessa vez, o criminoso era meu próprio filho. Ouvi a chave na fechadura, os passos conhecidos no corredor. "Pai, cheguei!" ele gritou, com aquela voz alegre de sempre. Rodrigo entrou na sala como sempre fazia, seguro de si, sorrindo, carregando uma pasta de couro preta. Quando viu o envelope em cima da mesa, parou no meio da sala. A expressão dele mudou completamente. O sorriso sumiu, o rosto ficou sério. Os olhos se fixaram nos documentos espalhados. "Pai, o que é isso?" perguntou, mas a voz saiu diferente. Não era mais a voz do filho carinhoso. Era a voz de alguém que tinha sido pego em flagrante. "Senta aí, Rodrigo", disse, apontando para a poltrona em frente ao sofá onde eu estava. "Precisamos conversar sobre esses papéis que você esqueceu atrás do guarda-roupa." Ele hesitou por um momento, olhando para a porta como se estivesse pensando em sair correndo. Mas se sentou, colocou a pasta no chão e me olhou. Pela primeira vez na vida, vi medo nos olhos do meu filho. "Pai, eu posso explicar." Ele começou, mas eu levantei a mão para interrompê-lo. "Rodrigo, durante 44 anos da sua vida, eu sempre acreditei em tudo que você me disse. Sempre confiei nas suas explicações. Mas hoje não. Hoje quem vai falar sou eu, e você vai escutar." Peguei a lista com os nomes e mostrei para ele. "Antônio Ribeiro, laranja principal. Explica isso para mim, filho. Explica como seu pai virou laranja principal de uma operação chamada Fachada." Rodrigo ficou em silêncio, olhando para o papel. Vi quando ele percebeu que não tinha mais como mentir, como inventar uma história. As evidências estavam todas ali, na mesa, entre nós dois. "Pai, as coisas não são como parecem." Ele tentou falar, mas eu o interrompi novamente. "Não são como parecem? Então me explica como são, Rodrigo. Me explica como 15 milhões de reais passaram por contas que estão em meu nome sem eu saber. Me explica como você abriu 8 empresas fantasmas usando meus documentos. Me explica como você me transformou em criminoso federal sem eu saber que estava cometendo crime." A cada palavra que eu falava, via ele afundando mais na poltrona, como se estivesse encolhendo. Foi aí que ele tentou a primeira mentira. "Pai, eu não sabia que os valores eram tão altos. Tem outras pessoas envolvidas, pessoas que me obrigaram a fazer isso. Eu também sou vítima. Outras pessoas, claro. Sempre tem outras pessoas quando alguém é pego fazendo coisa errada." "Que outras pessoas, Rodrigo? Quem são essas pessoas que te obrigaram a usar seu próprio pai como fachada para lavar dinheiro?" Ele começou a gaguejar, inventar nomes, falar de sócios que eu nunca tinha conhecido, de pressões que ele sofria, de ameaças que tinha recebido. Mas eu conhecia meu filho desde que ele nasceu. Sabia quando ele estava mentindo. E ele estava mentindo descaradamente, tentando se fazer de vítima quando era claramente o algoz. "Rodrigo, para de mentir para mim", falei, me levantando e pegando as procurações. "Esses documentos aqui mostram que você tem poder total sobre meu CPF há 3 anos. Pode abrir conta, pode transferir dinheiro, pode criar empresa, pode fazer o que quiser em meu nome. Isso não é coisa de quem está sendo obrigado. Isso é coisa de quem está comandando a operação." Foi nesse momento que vi a máscara cair completamente. Rodrigo parou de fingir que era vítima, parou de inventar desculpas esfarrapadas. Ficou em silêncio por alguns minutos, me olhando como se estivesse calculando o que dizer. Quando finalmente falou, foi com uma frieza que me gelou o sangue. "Pai, o senhor não entende como funciona o mundo dos negócios hoje em dia. Tem que ser esperto, tem que saber driblar o sistema. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso." Como se lavar dinheiro fosse uma coisa normal.
como se usar o próprio pai como laranja fosse estratégia de negócios aceitável. Todo mundo faz o quê, Rodrigo? Todo mundo usa o próprio pai para cometer crimes federais? Todo mundo transforma o pai em criminoso sem ele saber? Perguntei, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Você sabe qual é a pena para lavagem de dinheiro? Sabe quantos anos de prisão eu posso pegar por causa do que você fez? Ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto. Era desprezo. Meu próprio filho estava me olhando com desprezo. Pai, o senhor está exagerando. Ninguém vai descobrir nada. E mesmo se descobrirem, o senhor é um velho aposentado, sem antecedentes. No máximo pegaria uma pena alternativa, uns serviços comunitários. Pena alternativa. Serviços comunitários. Ele tinha pensado em tudo. Tinha calculado até mesmo o que aconteceria comigo se fôssemos descobertos. E tinha decidido que o risco valia a pena. Que eu valia o risco. Rodrigo, você calculou minha vida como se eu fosse um objeto, uma ferramenta descartável. Não é isso, pai. É que o senhor sempre foi muito conservador, muito medroso. Se eu tivesse contado a verdade, o senhor nunca teria topado. E era uma oportunidade única de fazer dinheiro para nossa família. Para nossa família. Ele ainda tentava justificar tudo dizendo que era para o bem da família. Que família, Rodrigo? Que família você estava protegendo quando decidiu me transformar em criminoso? Sua mãe está morta. Eu vou morrer logo. Você não tem irmãos. Que família é essa? Ele ficou em silêncio novamente. Mas eu vi nos olhos dele que ele sabia que não tinha justificativa para o que fez. Foi aí que peguei a pasta preta que ele tinha trazido e abri. Como eu imaginava, tinha mais documentos para eu assinar. Contratos de abertura de mais empresas, autorizações para movimentação de contas no exterior, procurações para operações financeiras internacionais. Você veio aqui hoje para me fazer assinar mais crimes, não foi? Pai, são os últimos documentos. Depois disso, acabou tudo. Prometo. Os últimos documentos. Mais promessas vazias. Rodrigo, quantas vezes você me disse que eram os últimos papéis? Quantas vezes você prometeu que era só mais uma vez? Ele não respondeu, porque sabia que era mentira. Peguei todos os documentos que ele tinha trazido e rasguei na frente dele, papel por papel, contrato por contrato. Não vou assinar mais nada. Nunca mais. E você vai encerrar todas essas empresas, vai devolver todo o dinheiro que passou por essas contas e vai se entregar para a Polícia Federal. Rodrigo se levantou da poltrona e pela primeira vez vi uma expressão de raiva no rosto dele. Pai, o senhor não pode fazer isso. Tem gente perigosa envolvida nessa história. Se eu não cumprir os compromissos, podem fazer mal ao senhor. Agora ele estava tentando me ameaçar, usando o medo para me convencer. Que gente perigosa, Rodrigo. Fala os nomes. Me diz quem são essas pessoas. Ele hesitou, porque sabia que se falasse nomes, eu poderia denunciar todos para a polícia. Pai, é melhor o senhor não saber. É melhor continuar tudo como estava. Foi nesse momento que eu disse as palavras que nunca pensei que sairia da minha boca. Rodrigo, você não é mais meu filho. A partir de hoje, você é um estranho para mim. Um criminoso que usou minha confiança para me destruir. Ele me olhou como se eu tivesse batido nele. Pai, o senhor não está falando sério. Somos família. Família não abandona a família. Família. Ele ainda falava em família depois de tudo que fez. Família também não usa família para cometer crimes, Rodrigo. Família não transforma pai em laranja de operação de lavagem de dinheiro. Rodrigo pegou a pasta vazia e caminhou em direção à porta. Antes de sair, se virou e disse as palavras que me marcaram para sempre. Pai, você assinou tudo. Agora o problema é seu. Se quiser me denunciar, pode denunciar. Mas lembra que o senhor também vai preso. E na cadeia, velho de 68 anos não dura muito tempo. E saiu, batendo a porta. Deixou-me sozinho na sala, com os documentos espalhados na mesa, com a certeza de que meu filho tinha me ameaçado de morte. Porque era isso que ele estava dizendo, que se eu fosse preso, não sobreviveria na cadeia. Sentei no sofá e chorei pela primeira vez desde que a Helena morreu. Chorei pelo filho que eu perdi, chorei pela inocência que me roubaram, chorei pela velhice que deveria ser tranquila e virou um pesadelo. Mas quando terminei de chorar, tomei uma decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte, ia procurar a Polícia Federal. Meu filho tinha escolhido ser criminoso. Agora eu ia escolher ser honesto até o fim. Naquela noite não consegui dormir nem um minuto.
Ficava olhando para o teto, pensando na ameaça que Rodrigo tinha me feito. Na cadeia, velho de 68 anos não dura muito tempo. As palavras ecoavam na minha cabeça como uma sirene de alarme. Meu próprio filho tinha me ameaçado de morte disfarçada. Tinha calculado que se eu fosse preso, morreria na prisão. Às 5 da manhã levantei e fiz café. Sentei na mesa da cozinha com todos os documentos espalhados na minha frente e comecei a pensar nas minhas opções. A primeira era não fazer nada, fingir que não sabia de nada e torcer para que ninguém descobrisse os esquemas. Mas eu sabia que operações de 15 milhões de reais não passam despercebidas para sempre. Era questão de tempo até a Polícia Federal bater na minha porta. A segunda opção era procurar a Polícia Federal hoje mesmo, contar tudo, entregar as evidências e alegar que fui vítima de um golpe do próprio filho. Mas mesmo sendo vítima, eu podia ser indiciado pelos crimes. Afinal, eram minha assinatura, meu CPF, minhas empresas. Como provar que não sabia de nada? Como convencer um delegado federal de que um ex-auditor da Receita Federal foi enganado pelo próprio filho durante 3 anos? A terceira opção era a mais dolorosa. Tentar um acordo com Rodrigo. Convencê-lo a encerrar tudo. Devolver o dinheiro e encerrar as empresas fantasmas sem ninguém descobrir. Mas depois da conversa de ontem, eu sabia que ele não ia aceitar. Ele estava ganhando muito dinheiro com aquele esquema. E, principalmente, ele não me respeitava mais. Tinha me visto como um velho fraco, manipulável, descartável. Às 7 da manhã, o telefone tocou. Era Rodrigo. Meu coração disparou. Será que ele tinha mudado de ideia? Será que ia se desculpar e propor uma solução? Alô. Atendi, tentando manter a voz firme. Pai, pensei melhor sobre nossa conversa ontem. Posso passar aí para conversarmos com calma? Parte de mim queria dizer sim. Parte de mim ainda tinha a esperança de que meu filho voltasse ao normal, que pedisse desculpas, que me garantisse que ia consertar tudo. Mas a parte racional, a parte que trabalhou 35 anos investigando criminosos, sabia que Rodrigo não estava ligando para se desculpar. Estava ligando para tentar me convencer a não denunciá-lo. Rodrigo, não temos mais nada para conversar. Você fez sua escolha ontem quando me ameaçou. Respondi. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro. Pai, eu não ameacei o senhor. Só disse a verdade sobre o que acontece com pessoas idosas na prisão. Era um conselho, não uma ameaça. Um conselho. Ele estava tentando suavizar a ameaça, transformá-la em preocupação paternal. Rodrigo, você calculou minha idade, minha condição física e minha expectativa de vida na cadeia. Isso não é conselho. Isso é ameaça de morte. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Quando voltou a falar, a voz estava diferente, mais fria, mais calculista. Pai, o senhor está sendo muito dramático. Ninguém vai preso por causa dessa história. E mesmo se alguém for investigado, eu tenho advogados competentes que sabem como resolver essas questões. O senhor só precisa manter a boca fechada e confiar em mim. Manter a boca fechada. Confiar nele. Depois de tudo que ele fez, ainda queria que eu confiasse nele. Rodrigo, eu já tomei minha decisão. Não vou mais ser seu laranja, não vou mais assinar papéis e não vou mais fingir que não sei de nada. Se você quiser evitar problemas maiores, encerra tudo hoje mesmo. Ele riu. Uma risada fria, sem humor. Pai, o senhor não entende. Não é mais possível encerrar tudo. Os compromissos já foram assumidos. O dinheiro já foi movimentado. Voltar atrás agora seria pior para todo mundo. Pior para todo mundo. Ele estava me dizendo que eu estava preso naquele esquema para sempre. Que não tinha mais volta. Rodrigo, sempre tem volta. Sempre é possível fazer a coisa certa, mesmo que seja tarde. Ele suspirou novamente. Pai, o senhor está sendo muito ingênuo. O mundo não funciona assim. No mundo real, algumas decisões não podem ser desfeitas. Foi nesse momento que percebi que estava perdendo meu tempo tentando convencer Rodrigo a fazer a coisa certa. Ele tinha feito sua escolha há 3 anos, quando decidiu me usar como laranja. E agora estava me dizendo que eu também não tinha escolha, que estava preso no esquema dele para sempre. Rodrigo, eu vou fazer uma pergunta, e quero que você responda com sinceridade. Você tem algum remorso pelo que fez comigo? Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo, que já era uma resposta. Pai, remorso é um sentimento improdutivo. O que eu fiz
Fiz pensando no futuro da nossa família. Remorso é um sentimento improdutivo. Essa frase me disse tudo o que eu precisava saber sobre quem meu filho tinha se tornado. Uma pessoa incapaz de sentir remorso. Uma pessoa que calculava tudo, incluindo a vida do próprio pai, como se fosse uma planilha de lucros e perdas. Rodrigo, a conversa acabou. Não me liga mais. E se você aparecer aqui em casa, vou chamar a polícia. Desliguei o telefone sem esperar resposta. Minhas mãos estavam tremendo, mas minha decisão estava tomada. Às 9 da manhã, estaria na Polícia Federal. Mas antes de sair de casa, liguei novamente para o Dr. Marcelo. Marcelo, tomei minha decisão. Vou denunciar tudo para a Polícia Federal. Mas preciso que você me acompanhe como advogado. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Antônio, tem certeza disso? Uma vez que você denunciar, não tem mais volta. Rodrigo vai ser preso, você pode ser indiciado, sua família vai ser destruída. Minha família já estava destruída. Tinha sido destruída no momento em que meu filho decidiu me usar como criminoso. Marcelo, não tenho mais família. Tenho apenas minha dignidade, minha honestidade e minha liberdade. E não vou abrir mão disso para proteger um criminoso, mesmo que esse criminoso seja meu filho. Marcelo concordou em me acompanhar. Marcamos de nos encontrar às 9 da manhã na frente do prédio da Polícia Federal. Antes de sair de casa, fiz uma coisa que não fazia há muito tempo. Orei. Não sou um homem muito religioso, mas naquele momento precisava de uma força maior que a minha. Helena, falei olhando para o retrato da minha esposa na mesa da sala. Se você estiver me ouvindo de onde está, me dá força para fazer a coisa certa. Nosso filho virou uma pessoa que nós não reconheceríamos. E agora eu preciso escolher entre protegê-lo e proteger minha própria dignidade. Espero que você entenda minha escolha. Peguei o envelope com todos os documentos, vesti meu melhor terno e saí de casa. Na calçada, parei e olhei para trás. Sabia que quando voltasse para casa, minha vida seria completamente diferente. Teria denunciado meu próprio filho para a Polícia Federal. Teria destruído a última ilusão que me restava sobre a família que construí. Mas também sabia que estava fazendo a coisa certa. Pela primeira vez em 3 anos, estava tomando uma decisão consciente sobre minha própria vida. Não estava sendo manipulado, não estava sendo enganado, não estava sendo usado. Estava agindo como Antônio Ribeiro, homem íntegro, ex-servidor público federal, cidadão honesto. Caminhei até o ponto de ônibus com a certeza de que, independente das consequências, estava fazendo a escolha certa. E se Rodrigo achava que eu era apenas um velho fraco e manipulável, ia descobrir que estava muito enganado mesmo. Cheguei na frente do prédio da Polícia Federal às 9 horas em ponto. O Dr. Marcelo já estava me esperando, com uma pasta cheia de documentos e uma expressão séria que eu raramente tinha visto nele. Antônio, tem certeza absoluta de que quer fazer isso? Porque a partir do momento que entrarmos aí dentro, não tem mais volta. Olhei para o prédio alto, com as bandeiras do Brasil tremulando na entrada, e senti um misto de medo e determinação. Marcelo, durante 35 anos eu entrei em prédios como esse para investigar criminosos. Hoje estou entrando para denunciar um. A diferença é que esse criminoso é meu filho. Respirei fundo e caminhamos em direção à entrada. Na recepção, Marcelo se identificou como advogado e disse que tínhamos uma denúncia importante para fazer. A atendente nos direcionou para o 3º andar, onde funcionava a divisão de crimes financeiros. Durante a subida no elevador, meu coração batia tão forte que eu achava que Marcelo podia ouvir. Fomos recebidos pelo delegado federal Carlos Henrique, um homem de uns 45 anos, sério, que me lembrou dos delegados com quem trabalhei na Receita Federal. Ele nos convidou para sentar numa sala com uma mesa grande, cheia de processos empilhados. Em que posso ajudá-los? Perguntou, pegando uma caneta e um bloco de notas. Dr. Carlos, comecei, tentando manter a voz firme. Meu nome é Antônio Ribeiro. Sou aposentado da Receita Federal e venho fazer uma denúncia de lavagem de dinheiro. O problema é que eu fui usado como laranja no esquema, pelo meu próprio filho. O delegado parou de escrever e me olhou com atenção redobrada. Senhor, Antônio, o senhor está denunciando seu filho por lavagem de dinheiro? Ele perguntou, como se quisesse ter certeza de que tinha entendido direito. Exato. E estou trazendo todas as evidências que encontrei. Coloquei o envelope em cima da mesa e comecei a mostrar os documentos, um por um.
O delegado Carlos foi analisando cada papel com cuidado, fazendo anotações, pedindo esclarecimentos. Quando viu a lista com meu nome como laranja principal, levantou as sobrancelhas. Senhor Antônio, isso aqui é muito grave. Seu filho não estava brincando. É um esquema profissional, bem organizado. Contei toda a história, desde o primeiro documento que assinei até a descoberta do envelope, passando pelo confronto com Rodrigo. Dr. Carlos, disse quando terminei de relatar tudo, eu sei que legalmente posso ser considerado responsável pelos crimes, já que são minha assinatura e meu CPF em todos os documentos. Mas vim aqui porque quero colaborar com a justiça e porque não quero mais ser usado para lavar dinheiro. O delegado ficou pensativo por alguns minutos. Senhor Antônio, vou ser franco com o senhor. Sua situação é delicada, mas o fato de ter vindo aqui espontaneamente para denunciar, trazendo evidências, conta muito a seu favor. Isso demonstra que realmente foi vítima de um golpe familiar. Ele pegou um dos contratos e apontou para minha assinatura. Vou precisar que o senhor detalhe cada documento que assinou, quando assinou e o que seu filho disse na ocasião. Passamos 3 horas naquela sala. Eu contando cada episódio, cada documento assinado, cada mentira que Rodrigo tinha me contado. O Dr. Marcelo me ajudava com as questões jurídicas, explicando termos técnicos, esclarecendo procedimentos. O delegado Carlos gravou tudo, fez dezenas de perguntas, solicitou esclarecimentos sobre valores e datas. Senhor Antônio, baseado nos documentos que o senhor trouxe e nos valores envolvidos, estamos falando de pelo menos 15 milhões de reais em movimentação suspeita. Isso já justifica uma investigação formal. Ele olhou para os papéis novamente. Vou abrir um inquérito hoje mesmo. Seu filho será convocado para depor nos próximos dias. Quando ele disse que Rodrigo seria convocado, senti uma pontada no peito. Era real. Meu filho ia ser investigado pela Polícia Federal por causa da minha denúncia. Dr. Carlos, qual é a possibilidade de eu ser indiciado também? A pergunta que eu não queria fazer, mas precisava saber a resposta. Senhor Antônio, vou ser transparente. Inicialmente, o senhor será considerado vítima, não suspeito. Mas dependendo do andamento da investigação, se descobrirmos que o senhor tinha conhecimento do esquema, a situação pode mudar. Por isso é fundamental que seja totalmente honesto em todos os depoimentos. Honesto. Depois de uma vida inteira sendo honesto, estava sendo questionado sobre minha honestidade. O delegado explicou os próximos passos. Vamos bloquear todas as contas que estão em seu nome. Vamos solicitar quebra de sigilo bancário. Vamos investigar todas as empresas listadas nesses documentos. O senhor vai ter que depor mais algumas vezes conforme a investigação avança. Bloqueio de contas. Quebra de sigilo. Investigação. Palavras que eu conhecia bem do meu tempo na Receita, mas que agora se aplicavam a mim. Uma coisa importante, senhor Antônio. O delegado continuou. A partir de agora, se seu filho tentar entrar em contato com o senhor para influenciar seu depoimento ou para tentar um acordo, isso será considerado obstrução da justiça. Qualquer tentativa de intimidação deve ser comunicada imediatamente. Saímos da Polícia Federal ao meio-dia. Na calçada, Marcelo me olhou com uma expressão mista de orgulho e preocupação. Antônio, você fez a coisa certa, mas agora começa a parte difícil. Nos próximos meses, sua vida vai virar de cabeça para baixo. Vai ter interrogatórios, vai ter investigação, vai ter imprensa se o caso vazar. Imprensa. Eu não tinha pensado nisso. A possibilidade de meu nome aparecer nos jornais, de os vizinhos descobrirem, de toda Campinas saber que Antônio Ribeiro, ex-funcionário da Receita Federal, estava envolvido em lavagem de dinheiro. Marcelo, você acha que vou conseguir provar minha inocência? Ele me olhou nos olhos. Antônio, a verdade sempre aparece. E você tem a verdade do seu lado. No ônibus de volta para casa, fiquei pensando no que tinha acabado de fazer. Tinha denunciado meu único filho para a Polícia Federal. Tinha destruído o que restava da minha família. Mas pela primeira vez em 3 anos, sentia que estava no controle da minha vida. Não estava mais sendo manipulado. Não estava mais sendo usado. Não estava mais sendo enganado. Quando cheguei em casa, havia 3 carros estranhos estacionados na minha rua. Meu coração disparou. Será que era a polícia? Será que Rodrigo tinha feito alguma coisa? Caminhei devagar até minha casa e foi aí que vi.
Eram carros de reportagem. Alguém já tinha vazado a informação sobre a denúncia. Uma repórter me abordou na calçada. Senhor Antônio, é verdade que o senhor denunciou seu próprio filho para a Polícia Federal por lavagem de dinheiro? Meu mundo desabou. Em menos de 3 horas, a notícia já estava na imprensa. Minha vida privada, minha tragédia familiar, tinha virado notícia pública. Sem comentários, respondi, entrando rapidamente em casa e fechando a porta. Através da janela, vi os repórteres esperando do lado de fora. Meu telefone começou a tocar incessantemente. Vizinhos curiosos, conhecidos querendo saber detalhes, jornalistas pedindo entrevistas. Sentei no sofá da sala, no mesmo lugar onde 2 dias antes tinha confrontado Rodrigo, e percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. Tinha feito a escolha certa, mas o preço dessa escolha estava sendo muito mais alto do que eu imaginava. E o pior de tudo, ainda não sabia se Rodrigo ia simplesmente aceitar ser investigado ou se ia tentar se vingar de mim por ter quebrado o silêncio. Foram 2 dias de inferno. Repórteres acampados na minha porta, telefone tocando sem parar, vizinhos sussurrando quando eu passava na rua. A notícia tinha se espalhado por toda Campinas. Ex-auditor da Receita Federal denuncia próprio filho por lavagem de dinheiro. Minha vida privada tinha virado espetáculo público. Na quinta-feira de manhã, 3 dias depois da denúncia, o telefone tocou às 6 horas. Era um número que eu não conhecia. Alô? Atendi com cautela. Pai, sou eu. A voz de Rodrigo estava diferente. Mais fria, mais calculista do que nunca. Parabéns, conseguiu o que queria. Agora todo mundo sabe que nosso pai é um dedo duro. Dedo duro. Ele estava me chamando de dedo duro por ter denunciado crimes federais. Rodrigo, você foi convocado para depor? Ele riu, uma risada amarga. Fui convocado sim. Hoje à tarde tenho que estar na Polícia Federal, graças ao meu querido pai que preferiu me entregar à polícia a resolver as coisas em família. Rodrigo, você teve 3 anos para resolver as coisas. 3 anos usando meu nome para lavar dinheiro. Eu só fiz o que qualquer cidadão honesto faria. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Quando voltou a falar, a voz tinha uma frieza que me gelou o sangue. Pai, o senhor não imagina o que fez. Não imagina as consequências que sua decisão vai ter. Para mim, para o senhor, para toda a nossa família. Consequências. Ele estava me ameaçando novamente. Que consequências, Rodrigo? Você vai ser investigado pelos crimes que cometeu. Essa é a única consequência. Pai, o senhor é muito ingênuo. Acha que eu estava trabalhando sozinho? Acha que 15 milhões de reais passam despercebidos sem ter gente grande por trás? O senhor acabou de colocar nossa família na mira de pessoas muito perigosas. Pessoas perigosas. Agora ele estava tentando me assustar com ameaças de terceiros. Se tem gente perigosa envolvida, Rodrigo, mais um motivo para ter denunciado tudo. A Polícia Federal vai investigar todos os envolvidos. Ele suspirou. Pai, o senhor realmente acha que a polícia vai conseguir proteger o senhor de empresários que movimentam milhões? O senhor assinou papéis que comprometem gente muito poderosa. Essa informação me assustou. Se realmente havia empresários poderosos envolvidos, eu podia estar em perigo real, mas não podia deixar o medo me paralisar agora. Rodrigo, se estou em perigo, é culpa sua. Você me colocou nessa situação sem eu saber. Pai, ainda dá tempo de consertar tudo. O senhor pode voltar na Polícia Federal e dizer que se confundiu, que se enganou nos documentos. Pode dizer que estava com problemas de memória, que interpretou tudo errado. Ele queria que eu mentisse para a Polícia Federal, que me fizesse de senil para encobrir os crimes dele. Rodrigo, não vou mentir para a polícia. Não vou fingir demência para te proteger. Você fez sua escolha. Agora assume as consequências. Foi aí que ele disse algo que me deixou realmente assustado. Pai, o senhor tem uma netinha de 16 anos, a Júlia. Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com ela por causa da teimosia do avô. Júlia, minha neta, filha de Rodrigo. Ele estava ameaçando a própria filha para me intimidar. Rodrigo, você está ameaçando sua própria filha? Minha voz saiu trêmula. Pai, eu não estou ameaçando ninguém. Estou apenas dizendo que quando você mexe com pessoas perigosas, todo mundo que você ama pode ser afetado. Desliguei o telefone com as mãos tremendo.
Rodrigo tinha cruzado uma linha que eu nunca imaginei que ele cruzaria. Tinha ameaçado a própria filha. Liguei imediatamente para o Dr. Marcelo e relatei toda a conversa. Antônio, você precisa comunicar essas ameaças ao delegado Carlos imediatamente. Isso é obstrução da justiça e intimidação de testemunha. Uma hora depois, estava novamente na Polícia Federal, relatando as ameaças ao delegado Carlos. Ele gravou tudo, pediu detalhes sobre cada frase que Rodrigo tinha usado. Senhor, Antônio, essas ameaças confirmam que seu filho está desesperado. Pessoas inocentes não ameaçam testemunhas. Ele pegou o telefone e fez algumas ligações. Senhor Antônio, vou solicitar proteção policial para o senhor e para sua neta. E vou antecipar a prisão preventiva do seu filho. Não podemos deixar que ele continue intimidando testemunhas. Prisão preventiva. Rodrigo seria preso ainda hoje. Às 4 da tarde, o delegado Carlos me ligou. Senhor Antônio, seu filho foi preso há 1 hora. Resistiu à prisão, tentou fugir. Foi uma cena complicada. Agora está na carceragem da Polícia Federal. Rodrigo preso. Meu filho estava atrás das grades por causa da minha denúncia. Senti um misto de alívio e tristeza. Alívio porque as ameaças iam parar, tristeza porque estava vendo meu único filho ser destruído pelas próprias escolhas. Dr. Carlos, posso visitá-lo na prisão? O delegado hesitou. Senhor Antônio, não recomendo. Ele está muito revoltado. Disse coisas horríveis sobre o senhor durante o interrogatório. Que tipo de coisas? Perguntei, embora temesse a resposta. Disse que o senhor sempre foi um pai fracassado, que a família sempre passou necessidade por culpa sua, que decidiu usar seu nome nos negócios porque o senhor nunca conseguiu dar uma vida digna para a família. Disse também que se pudesse voltar no tempo teria usado outra pessoa como laranja. Cada palavra era uma facada. Rodrigo estava destruindo 68 anos da minha vida, reescrevendo nossa história para se fazer de vítima. Dr. Carlos, essas acusações são verdadeiras? O delegado me olhou com compaixão. Senhor Antônio, pessoas presas sempre tentam culpar outros pelas próprias escolhas. Conhecendo seu histórico, sua carreira, sua decisão de colaborar com a justiça, não acredito em nada do que ele disse. Naquela noite, sozinho em casa, fiquei pensando nas palavras de Rodrigo. Será que eu realmente tinha sido um pai fracassado? Será que minha família tinha passado necessidade por minha culpa? Trabalhei 35 anos na Receita Federal. Sempre fui honesto, nunca aceitei suborno, nunca usei meu cargo para benefício próprio. Talvez essa honestidade tenha nos mantido numa condição financeira modesta, mas modesta não significava miserável. Sempre tivemos casa própria, comida na mesa, roupas limpas. Rodrigo estudou em escola particular, fez faculdade de Direito numa universidade conceituada. Como isso era ser pai fracassado? Como dar educação e valores morais para um filho era motivo de crítica. No dia seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era Júlia, minha neta. Vô, posso conversar com o senhor? Sua voz estava chorosa, fragilizada. Claro, filha. O que aconteceu? Ela soluçou antes de responder. Vô, o que meu pai fez é verdade? Ele realmente usou o senhor para fazer coisas erradas? Meu coração se partiu. Como explicar para uma menina de 16 anos que o pai dela é um criminoso? Júlia, seu pai tomou decisões erradas e agora está pagando por essas decisões. Isso não muda o fato de que ele te ama. Tentei protegê-la, mesmo sabendo que Rodrigo tinha me ameaçado através dela. Vô, minha mãe disse que o senhor denunciou meu pai. É verdade? A pergunta mais difícil. Júlia, às vezes fazer a coisa certa dói muito. Seu pai estava cometendo crimes graves e me usando para isso. Eu não podia mais fingir que não sabia de nada. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Quando voltou a falar, suas palavras me surpreenderam. Vô, eu entendo. Meu pai sempre foi muito estranho com dinheiro. Sempre tinha muito dinheiro, mas nunca explicava de onde vinha. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Até minha neta de 16 anos tinha percebido que havia algo suspeito no comportamento de Rodrigo. Júlia, você não tem culpa nada do que está acontecendo. E não importa o que aconteça com seu pai. Eu sempre vou te amar. Ela chorou mais um pouco antes de responder. Vô, eu também amo o senhor. E acho que o senhor fez a coisa certa. Quando desliguei o telefone, percebi que não estava completamente sozinho. Tinha perdido um filho, mas ainda tinha uma neta que me entendia e me apoiava.
Era pouco, mas era suficiente para me dar forças para continuar enfrentando as consequências da minha decisão, porque agora eu sabia que, apesar de toda a dor, tinha feito a escolha certa. 2 semanas depois da prisão de Rodrigo, o delegado Carlos me ligou com uma notícia que mudou tudo. Senhor Antônio, precisa vir aqui na Polícia Federal urgentemente. Descobrimos coisas sobre seu filho que o senhor precisa saber. A voz dele estava diferente, mais grave, como se tivesse descoberto algo muito sério. Cheguei na Polícia Federal 1 hora depois, acompanhado do Dr. Marcelo. O delegado Carlos nos recebeu numa sala diferente, maior, com vários computadores e documentos espalhados sobre uma mesa enorme. Senhor Antônio, sente aí. O que vou contar vai chocar o senhor. Ele abriu uma pasta grossa e tirou várias fotos. Nas últimas 2 semanas, conseguimos quebrar o sigilo bancário de todas as contas que estavam em seu nome. Também investigamos as empresas fantasmas e rastreamos as transferências internacionais. Mostrou as fotos para mim. Eram screenshots de movimentações bancárias. Os valores eram astronômicos. Senhor Antônio, seu filho não estava lavando 15 milhões de reais como imaginávamos inicialmente. Eram 42 milhões. 42 milhões de reais passaram por contas em seu nome nos últimos 3 anos. 42 milhões. O número ecoou na minha cabeça como um trovão. Era quase 3 vezes mais do que eu imaginava. Como é possível, Dr. Carlos? Os documentos que encontrei mostravam valores muito menores. Ele pegou outro conjunto de papéis, porque seu filho era muito mais esperto do que aparentava. Ele não guardava todos os documentos no mesmo lugar. O que o senhor encontrou era apenas uma parte da operação. O delegado continuou. Descobrimos que Rodrigo operava com pelo menos 15 pessoas diferentes como laranjas. Seu pai era o principal, mas não era o único. Idosos aposentados, pessoas com dificuldades financeiras, até mesmo alguns moradores de rua que nem sabiam que tinham empresas abertas em seus nomes. 15 pessoas. Rodrigo tinha destruído a vida de 15 famílias, não apenas a nossa. E essas outras pessoas, Dr. Carlos, elas também serão investigadas? Ele balançou a cabeça. A maioria são claramente vítimas, assim como o senhor. Pessoas simples que foram enganadas por seu filho. Já estamos tomando providências para protegê-las também. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Senhor Antônio, descobrimos também de onde vinha o dinheiro que seu filho estava lavando. O delegado pegou fotos de pessoas que eu não conhecia. Rodrigo estava lavando dinheiro de 3 esquemas diferentes: tráfico de drogas internacional, roubo de cargas na via Anhanguera e desvio de verbas públicas da prefeitura de uma cidade vizinha. Tráfico de drogas, roubo de cargas, desvio de verbas públicas. Meu filho não estava apenas cometendo crimes financeiros. Estava envolvido com criminosos perigosos de verdade. Dr. Carlos, isso significa que as ameaças que ele fez eram reais? Realmente tem gente perigosa por trás disso? Senhor Antônio, vou ser franco. Sim, tem gente muito perigosa envolvida. Por isso mantivemos a proteção policial para o senhor. Rodrigo não estava mentindo quando disse que mexeu com pessoas que não perdoam traições. O delegado me olhou sério, mas também descobrimos uma coisa que vai aliviar um pouco sua consciência. Ele tirou da pasta um documento que me fez o sangue gelar. Era uma conversa gravada, transcrita em papel. Conseguimos uma escuta telefônica de uma ligação que Rodrigo fez da prisão para um dos comparsas dele. Comecei a ler a transcrição, e cada linha era mais chocante que a anterior. Na conversa, Rodrigo dizia para o comparsa: "O velho descobriu tudo. Tive que ameaçar até a Júlia para tentar calar a boca dele, mas o imbecil me denunciou mesmo assim. Sempre soube que um dia ia ter que me livrar dele, só não pensei que seria dessa forma. Livrar-se de mim." Rodrigo estava planejando se livrar de mim. Continuei lendo. Esse meu pai sempre foi um problema. Muito certinho, muito honesto. Desde o começo eu sabia que se ele descobrisse alguma coisa, ia dar problema. Mas precisava dele para dar credibilidade às empresas. Ex-funcionário da Receita Federal, ficha limpa, era perfeito para ser laranja. Perfeito para ser laranja. Ele tinha calculado minha vida inteira como uma vantagem criminal. A parte mais dolorosa da conversa estava no final. Agora que ele me denunciou, não serve mais para nada. Se eu sair daqui, vou ter que resolver essa situação definitivamente. Não posso deixar uma testemunha viva que pode me comprometer ainda mais. Resolver definitivamente.
Ele estava planejando me matar. Larguei o papel com as mãos tremendo. Dr. Carlos, meu filho estava planejando me assassinar? O delegado confirmou com a cabeça. Senhor. Antônio, essa conversa gravada comprova que o senhor estava em perigo real. Rodrigo não via o senhor como pai. Via como uma ferramenta que tinha perdido a utilidade. Marcelo pegou minha mão. Antônio, isso prova definitivamente que você fez a escolha certa. Não era apenas uma questão de fazer justiça. Era uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. Eu tinha denunciado meu filho para a polícia sem saber que estava literalmente salvando minha própria vida. O delegado continuou revelando detalhes da investigação. Senhor Antônio, descobrimos também que Rodrigo estava planejando usar seu nome para um último grande golpe. Ia transferir 20 milhões de reais para contas no exterior e depois forjar sua morte, fazendo parecer que o senhor tinha morrido de causas naturais. Forjar minha morte. O plano era me matar e ainda usar minha morte como cobertura para um último crime. Como ele ia forjar minha morte? Perguntei, embora não quisesse saber a resposta. Rodrigo tinha contato com um médico corrupto que emitiria um atestado de óbito falso, alegando morte por infarto. Como o senhor tem 68 anos e ficou viúvo recentemente, seria considerado natural. Natural. Minha morte nas mãos do meu próprio filho seria considerada natural. Naquele momento, entendi a dimensão real do monstro que eu tinha criado. Rodrigo não era apenas um filho ingrato ou um criminoso comum. Era um psicopata que tinha planejado friamente minha morte, que tinha fingido amor filial durante 3 anos enquanto planejava me usar e depois me matar. Dr. Carlos, quantos anos de prisão ele vai pegar por tudo isso? O delegado fez algumas anotações. Senhor Antônio, com todas as acusações, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, ameaça, plano de homicídio, ele vai pegar pelo menos 30 anos de prisão. Na idade dele é uma sentença perpétua. 30 anos. Rodrigo tinha 44 anos. Sairia da prisão aos 74 se saísse. Praticamente a mesma idade que eu tinha agora. E as outras pessoas envolvidas? O delegado mostrou fotos de vários homens que eu não conhecia. Já prendemos 8 pessoas. Está sendo uma das maiores operações contra a lavagem de dinheiro do estado de São Paulo. Saí da Polícia Federal com sentimentos contraditórios. Por um lado, alívio por saber que tinha feito a coisa certa e que estava seguro. Por outro, uma tristeza profunda por descobrir que meu filho era ainda pior do que eu imaginava. Não era apenas um criminoso. Era um assassino em potencial. No ônibus de volta para casa, fiquei pensando em como uma pessoa pode mudar tanto. O menino que eu ensinei a andar de bicicleta, que consolei quando chorava, que levei para a escola no primeiro dia, havia se tornado alguém capaz de planejar minha morte friamente. Mas também entendi que talvez ele nunca tenha sido a pessoa que eu pensei que fosse. Talvez os sinais sempre estivessem lá. E eu, na minha cegueira de pai, simplesmente escolhi não ver. Talvez Rodrigo sempre tenha sido um psicopata, e eu apenas demorei 44 anos para descobrir. Quando cheguei em casa, liguei para Júlia. Vô, como foi na polícia? Ela perguntou. Hesitei. Como contar para uma menina de 16 anos que o pai dela planejava matar o avô? Júlia, seu pai estava envolvido em coisas muito mais graves do que imaginávamos. Mas o importante é que agora está tudo resolvido. Vô, posso fazer uma pergunta? Claro, filha. O senhor se arrepende de ter denunciado meu pai? A pergunta que eu estava fazendo para mim mesmo desde que saí da delegacia. Não, Júlia. Não me arrependo. Às vezes fazer a coisa certa dói, mas continua sendo a coisa certa. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu realmente acreditava nisso. 6 meses depois, estou aqui na minha sala, contando essa história para vocês. E posso dizer uma coisa. Fazer a coisa certa, às vezes dói tanto que a gente pensa que vai morrer de tristeza. Mas a dor de descobrir a verdade é sempre melhor que o alívio falso de viver uma mentira. Rodrigo foi condenado a 32 anos de prisão. Durante o julgamento, ele me olhou nos olhos apenas uma vez. Não vi arrependimento, não vi remorso, não vi o filho que eu criei. Vi apenas raiva. Raiva por ter sido descoberto, raiva por ter sido denunciado, raiva por não ter conseguido me matar antes que eu falasse. Naquele momento, entendi que tinha perdido meu filho há muito tempo. Talvez nunca tenha realmente o conhecido. As outras 14 pessoas que foram usadas como laranjas me procuraram durante o processo.
idosos como eu, pessoas simples que confiaram no meu filho porque ele parecia um advogado sério, bem-sucedido. Dona Maria, de 72 anos, viúva, que assinou papéis achando que estava ajudando o filho de um amigo. Seu João, de 65 anos, aposentado da construção civil, que emprestou os documentos pensando que ia ganhar uma pequena comissão. Pessoas que, como eu, descobriram que tinham empresas milionárias no nome sem saber. Formamos um grupo, nos encontramos uma vez por mês para conversar, para dividir a dor, para nos apoiarmos. Descobrimos que todos nós tínhamos algo em comum. Éramos pessoas honestas que foram escolhidas exatamente por nossa honestidade. Rodrigo não procurava criminosos para serem seus laranjas. Procurava pessoas íntegras, porque essas pessoas dariam credibilidade aos esquemas dele. Dona Maria me disse uma coisa que nunca vou esquecer. Seu Antônio, seu filho, nos escolheu porque somos pessoas boas. Isso não é nossa fraqueza, é nossa força. Ela estava certa. Fomos escolhidos como vítimas exatamente pelas qualidades que nos orgulhávamos de ter. Honestidade, confiança no próximo, vontade de ajudar. Minha neta Júlia vem me visitar todo domingo. Ela está fazendo terapia para lidar com o fato de que o pai é um criminoso condenado. Mas é uma menina forte, inteligente, que entende que não tem culpa pelos erros do pai. Vô, ela me disse no último domingo, quero estudar direito como meu pai estudou, mas quero usar a lei para proteger pessoas como o senhor, não para prejudicá-las. Ela me faz lembrar que nem tudo está perdido. Que mesmo numa família onde um filho se tornou um monstro, ainda pode nascer uma neta que escolhe o caminho certo. A maldade não é hereditária. A bondade também não. Cada pessoa faz suas próprias escolhas. Sobre o dinheiro que foi recuperado pela Polícia Federal, foram 28 milhões de reais bloqueados em contas no Brasil e no exterior, parte será devolvida às vítimas dos crimes originais e parte será destinada a programas sociais. Eu não quis nada desse dinheiro. Era dinheiro sujo, dinheiro que custou a dignidade de muita gente. Prefiro continuar vivendo com minha aposentadoria de 3 mil reais, mas dormindo com a consciência tranquila. Os vizinhos que antes me cumprimentavam com carinho, agora me olham com um misto de pena e curiosidade. Alguns ainda acham que eu fui muito duro com meu próprio filho. Antônio, me disse a dona Rosa da esquina, filho é filho, né? Não importa o que faça. Eu entendo esse pensamento, mas não concordo. Filho que planeja matar o pai não é mais filho. É um estranho que por acaso carrega nosso sobrenome. O Dr. Marcelo continua sendo meu advogado e meu amigo. Semana passada, tomando café na casa dele, ele me disse, Antônio, você salvou muito mais vidas do que imagina. Se não tivesse denunciado Rodrigo, ele teria continuado destruindo famílias por anos. É verdade. O delegado Carlos me contou que, baseado no crescimento da operação, Rodrigo poderia ter lavado mais de 100 milhões nos próximos anos. Às vezes, de noite, quando estou sozinho nesta casa, olho para o retrato da Helena na mesa da sala e converso com ela. Helena, eu digo, nosso filho se perdeu pelo caminho. Não sei se falhamos como pais ou se ele nasceu assim, mas fiz o que achei certo. Espero que você entenda. Tenho certeza de que ela entenderia. Helena sempre foi uma mulher justa, que não passava a mão na cabeça de ninguém, nem do próprio filho. Recebo cartas de pessoas do Brasil inteiro que viram minha história na televisão. Pais que descobriram que filhos os estavam usando para crimes. Filhos que denunciaram pais criminosos. Pessoas que passaram por situações parecidas com a minha. A dor de descobrir que quem você ama não é quem você pensava que fosse, é universal. Mas a coragem de fazer a coisa certa, mesmo doendo, também pode ser universal. Uma carta me marcou especialmente. Era de um homem de 45 anos, de Recife, que descobriu que a esposa estava usando os documentos dele para sonegar impostos na empresa da família. Seu Antônio, ele escreveu, sua história me deu coragem para denunciar minha própria esposa. Descobri que amor verdadeiro não é passar a mão na cabeça de quem faz coisa errada. Amor verdadeiro é ter coragem de fazer a pessoa que amamos enfrentar as consequências dos próprios atos. Hoje, 6 meses depois de tudo isso, posso dizer que estou em paz. Não é uma paz feliz, porque ainda dói saber que meu filho queria me matar. Mas é uma paz honesta, porque sei que fiz a coisa certa.
Prefiro carregar a dor de ter perdido um filho criminoso do que carregar a culpa de ter protegido um assassino. Para vocês que estão me ouvindo, que talvez estejam passando por situações parecidas, deixo uma reflexão. Família não é quem carrega nosso sangue. Família é quem carrega nossos valores. Se alguém que você ama está fazendo coisa errada, ajudar essa pessoa não é protegê-la das consequências. Ajudar é ter coragem de dizer não, mesmo que isso signifique perdê-la. Rodrigo teve 44 anos para ser meu filho. Escolheu ser meu algoz. Eu tive 68 anos para ser pai dele. No final, escolhi ser cidadão honesto. Não me arrependo dessa escolha. Se você chegou até o final dessa história, comenta aí se isso já aconteceu com você ou com alguém da sua família. Quantos pais sofrem em silêncio protegendo filhos que não merecem proteção? Quantas famílias são destruídas porque alguém não teve coragem de denunciar quem deveria denunciar? Alguém precisa ouvir essa história. Alguém precisa saber que fazer a coisa certa, mesmo doendo, é sempre a melhor escolha. Mesmo quando a pessoa que está fazendo coisa errada é alguém que você ama. Porque no final das contas, o amor verdadeiro não é proteger quem amamos de enfrentar as consequências dos próprios atos. O amor verdadeiro é ter coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando isso significa perder quem amamos. E essa é a lição mais dolorosa que aprendi aos 68 anos de idade.